muitos pastores que era para cuidar de vida, ajudar pessoas, estão tirando a sua própria vida. Sim. Qual é a sua opinião? Por que está acontecendo isso nesses últimos tempos? Bom, a história é longa, mas existe todo um processo. Existem algumas coisas que Deus tem autorizado dentro de um período de, mais ou menos, esse período mesmo que você falou, de 7 a 10 anos para cá. Existe um período de checagem, entende? Vou usar o texto bíblico. Jesus foi batizado e depois ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Tudo bem, entendeu? Entendi. Existem horas, épocas que Deus permite tentações na vida de pessoas, não para destruí-las, mas para que elas alcancem o próximo posto. Você só consegue subir um degrau se você se esforçar para que o seu corpo alcance o próximo degrau. Entende? Qualquer escada que você vai galgar, você não vai conseguir chegar no próximo degrau sem esforço. E assim também é na vida de fé, é na vida de relacionamentos. Existiu um momento que Deus permitiu algumas tentações, algumas situações, e o que ele esperava das pessoas? Fidelidade. Entende? A gente entende que esse nível de teste foi bem punk, certo? Foi bem difícil, mas porque Deus quer limpar este pessoal. Alguns deles não sabiam lidar com o assunto, porque muitas situações começaram a mexer com a mente das pessoas. Uma das características deste processo que a Lilith opera é justamente o encantamento. É uma liberação de algo que faz as pessoas ficarem com a mente atrapalhada. Entende? E Deus começou a trazer luz para a gente poder tratar essas pessoas e ajudá-las a sair disso. Mas enquanto elas não vieram buscar, não dá para você tratar. Você nem sabe quem é que está com o problema, né? E muitas pessoas começaram a vir e o Espírito Santo começou a trazer uma forma de tratamento. Mas essas pessoas que não buscaram o tratamento acabaram se deixando levar. E o deixar-se levar levou para essa questão da tentativa de suicídio. Né? Muitas vezes nós tivemos algumas pessoas que nos procuraram, falaram assim, eu estou querendo me suicidar, estou querendo me suicidar. Então nós começamos o processo todo de limpeza e tivemos que acrescentar mais alguns pontos, tá? Tem uma oração que normalmente a gente libera para as pessoas, para elas fazerem, que ela é uma oração de declarações. São declarações dentro da palavra e retirada de coisas que o inimigo possa ter lançado. Você conhece o texto de Efésios, capítulo 6, certo? Certo. Da batalha. Da batalha, certo. Nesse trecho todo, né? isso. Quando você pega o trecho todinho dele, você percebe que não existe uma referência de arma do inimigo, senão uma. Os dardos inflamados do inimigo. Sim. Então, esses dardos é que o inimigo está usando contra as pessoas. Só que um dardo não é uma flecha. Um dardo é um instrumento quase que invisível. É como se fosse uma zarabatana. Sabe aqueles os indígenas utilizavam? Né? Um espinho largo, inseriam veneno dentro desse espinho, e aí soprava e entrava em contato com a corrente sanguínea do animal ou daquele que ele queria atingir, e aquele veneno ia começando a operar em cima daquela vítima. É assim, é o mesmo processo, só que é no espírito, é algo na alma. Então, como é que a gente resolve situações na alma? A gente resolve com atos proféticos. Entende? Com declarações proféticas. Porque o que é o profético? O profeta é aquele que ouve a Deus e fala aos homens. Então, o profético é a revelação que Deus traz, que precisa alcançar o ser humano. Entendeu? O profético traz toda a área de revelação.
que está no coração de Deus e na mente dele a respeito do ser humano, que não é apenas corpo, não é só alma e não é só espírito, é os três. Então, a partir do momento que eu sou trino, certo? Eu sou trino, e a minha alma está sendo atingida, automaticamente o corpo é atingido e o espírito também. Mas a alma tem grande força, entende? Tanto é que quando Adão e Eva lá atrás pecam, a Bíblia fala que ele se torna alma vivente. Entende? A parte espiritual dele perde força e ele se torna alma, ele é almático. Certo? O que é almático? Aquele que se move só pelos sentimentos. E um pouco disso tudo que está acontecendo hoje é a ativação do lado almático do ser humano. Ele ativa o almático. Então, o almático é assim, ele não se move pelo espírito 100%, ele se move pela emoção. E o que é emoção? São hormônios. Entende? No corpo humano, as emoções são liberadas através da liberação dos hormônios. É química. É química. É química. E foi nesse, eu acho que baseado nisso, né? Química, emoções, quando veio essa revelação disso que você fala da cura ou libertação do DNA, Tá. tem a ver ou não tem a ver? Tem a ver, mas é um pouquinho mais para frente. É mais para frente. É mais para frente, nesse acesso, nesse processo. Por quê? De cura, a cura não tem a ver com isso. Tem a ver. Tem a ver, mas é um processo assim. Vou explicar para você dentro de uma sincronia, tá? Dentro dessa realidade espiritual que a gente estava falando, dessas pessoas que se moveram na questão do suicídio, da prostituição, adulteraram, saíram fora, voltaram para a droga, entende? Parece que o mundo virou de cabeça para baixo. Por quê? Porque ativou aquela parte de alma e desativou o espiritual. Entende? É como se embotasse tudo aquilo que você tinha de valores, rompeu com os valores. E aquelas pessoas ficaram como que drogadas. Isso que é liberado dentro do dardo é como uma droga, só que ela é uma droga espiritual. Entende? No livro eu falo sobre ela com todos os detalhes. E quando ela começa a atingir a pessoa, automaticamente a pessoa começa a ter os seus pensamentos meio confusos. Ela começa a ficar ansiosa, ativa o borderline. Talvez a explicação, eu estava vendo até um vídeo de um pastor, eu não sei nem se eu posso falar isso, um pastor que estava na marcha da maconha, falou, não, nós temos que fumar maconha mesmo, e outras heresias, algumas coisas que, tem coisa que até ensina errado, mas tem coisa que é tão absurda, eu falo, meu Deus, como... Então, o que acontece? Tá tão confuso. É que eles não imaginaram o que poderia estar acontecendo. Nesse tempo, muitas pessoas procuraram todo tipo de saída, entende? Mas não estavam voltados para aquilo que estava acontecendo na alma da pessoa ligada à área espiritual. Quando Deus começou a mostrar que existia esses dardos, foi a partir de um conhecimento da palavra baseado no livro de Isaías. Isaías 34 fala a respeito do deserto, fala a respeito dessa entidade que é Lilith, e fala que a pessoa, né, no caso ali era Edom, ele agiu erradamente, ele se voltou contra Israel, ele destruiu Israel e não era para ele ter feito nada daquilo, então ele iria passar para o deserto. E dentro do deserto ele iria viver uma série de coisas. E dentro dessas coisas dava para você enxergar tudo o que estava acontecendo com as pessoas aqui. Entende? Então Deus começou a mostrar, e tem uma parte que diz assim: e não faltarão espinhos e urtigas para essa pessoa que está nesta situação. Então eu entendi, o Espírito Santo falou: junta espinhos com dardos. Eu falei, então tem espinho e tem dardo. Então a gente tem que fazer o que, Jesus? Vamos tirar? O Senhor falou, tira. E aí a gente começou a tirar. Deus nos deu uma oração. Essa oração, ela tem aliviado a vida de muitas pessoas. Oração que a própria pessoa faz ou alguém faz por ela? A própria pessoa pode fazer. Ela pode fazer
E ela vai vendo a diferença na vida dela. Para aqueles que estão nesse processo de confusão, Ela é indicada. Ela é o início do tratamento. Entende? É como se fosse um antibiótico. Então a pessoa toma, ela faz por um período e vai sendo aliviado dessas dores, dessas situações. Pastora, falando isso, um monte de gente vai pedir essa oração. Entre em contato com o Ministério Chamar, a gente libera. Tá? A gente libera. Porque a gente precisa entender o que é que está acontecendo com a pessoa, porque existe um processo de limpeza. Né? Nesse processo todo que está acontecendo, muitas pessoas têm tido sonhos com perversão sexual com demônios. Né? E elas não têm coragem de falar que ela tem tido esse tipo de sonho, porque fala, como eu vou falar de mim? Eu sou crente, como é que eu tenho esse tipo de sonho? Mas existe algo que dá para a gente trabalhar e quebrar isso. Essa é uma artimanha. Entende? É uma artimanha baseado em memórias, baseado em áreas onde o inimigo conseguiu acesso. Então, por isso que a gente precisa conhecer o que acontece com a pessoa para indicar o caminho para ela ser livre desse tipo de coisa. Mas o ponto central de tudo é fidelidade. Entende? Fidelidade. O que Deus espera é que você seja fiel quando você não consegue ser fiel. Aí você prova que você é fiel. Entende? Quando você está sofrendo uma tentação muito intensa e você fala, eu não vou pecar. Entende? Eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não vou pecar. Isso significa fidelidade, você é fiel. Você é fiel ao Senhor e o Senhor está buscando os fiéis da terra. Então, Ele vai te levar para um campo em que você possa ser curado. Porque você passou pelo processo e você venceu. Lembra no livro de Apocalipse que fala? Ao vencedor, eu farei coluna na casa do meu Deus. Então, se você quer ser uma coluna na casa de Deus, vença. Entende? Vença porque você decidiu que você não vai pecar e o Senhor está te levando para um caminho de restauração. Eu acredito, pastor, que Deus está atingindo muitos pastores agora com um caminho de restauração para eles. Porque se nós não olharmos a coisa do ponto de vista correto, nós podemos tropeçar nas coisas, tentando ganhar, tentando viver a vontade de Deus na base, né, da força da carne, no braço da, como diria por aí, na força do ódio, mas não é na força do ódio, é na força do amor. É o amor de Deus que nos leva a mudanças. E esse amor revelado, ele vai trazer transformações. Então, ele deu para quem quiser oportunidade de ser restaurado. Entende? O profeta, não sei quando começou esse ministério, o Chamar tem 5 anos, né? Ele, na verdade, ele tem 10 anos, 10 anos ou mais. Mas não sei se quando começou há 10 anos atrás foi com esse foco de ajudar pastores, né? Que o foco é ajudar pastores. Pastores e líderes. Começou já nesse propósito de ajudar pastores, mas por quê? Vocês perceberam que os pastores estavam muito doentes, muito cativos? Naquela época, acho que mais ou menos uns 10, 12 anos por aí para mais, nós fomos, Deus, num momento de oração, né, eu estava orando ao Senhor, e o Senhor falou, você vai montar um ministério, ele vai chamar, e você vai cuidar de pastores e líderes, só isso. E você vai fazer isso, isso e isso. Então, eu trabalhei em cima daquilo que foi o chamado para este ministério, entende? Posteriormente, né, naquela fase, eles não estavam vivendo tudo isso ainda, porque ainda não tinha acontecido o que iria acontecer posteriormente, entende? Isso que acontece hoje, acontecia, mas em menor quantidade, de uma forma bem discreta, antes. Então, as pessoas pensavam que era algo psicológico, né? Mas, de repente, agora ganhou um número de casos muito intenso. E aí é como se o inimigo jogasse tudo o que ele pudesse para destruir as pessoas. Entende? Ele acessou muitas pessoas, muitas mesmo, no mundo todo. Líderes. O Ministério da Libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares,
presa no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta. Link na descrição, vai durar pouco tempo.